Olá, meus caros alunos, aqui é o Warner Ribeiro, seu professor de língua portuguesa. É um prazer poder falar com vocês. O Warner, professor de português, conhecido como Tchutchucão Gostosão. Estou aí com vocês, meus queridos. Eu gravei essa aula e vou gravar tantas outras aulas para auxiliar vocês no seu estudo. Nós já começamos o ano letivo de 2021, já foi postadas atividades do PET 1, semana 1 e semana 2, e agora semana 3 e semana 4, e portanto, vocês precisam de mais informações para que possam realizar as atividades corretas e acertar o máximo possível dessas questões, mas, sobretudo, aproveitar o conteúdo. Como lá nós temos o tema sobre tipologia textual, o que é isso? Os tipos de textos possíveis que existem na língua portuguesa. E nesse PET 1, na verdade, essas 4 primeiras semanas, já traz para você 2 tipos de textos interessantes, duas tipologias, que é o texto dissertativo argumentativo, ou texto argumentativo, e o texto expositivo. Portanto, tirei esse momento para ensinar a vocês e dar uma aula a respeito desse tema. Como você deve proceder? Vamos lá! Vocês todos têm que assistir a esses vídeos. Esses vídeos são muito importantes para dar a você mais sentido no momento de fazer a atividade, você ter condição de realizá-la de maneira bem interessante. Combinado? Como vocês vão dizer a mim se estão de fato assistindo ao vídeo? Primeiro, é importante se inscreva no canal do professor Warner Ribeiro PNL. E nos comentários, escreva lá para mim. Eu preciso que todos vocês escrevam para eu validar o seu trabalho, a atividade compete de assistir esse vídeo. No comentário, escreva qualquer coisa a respeito do tema, se entendeu, se não entendeu, o que mais chamou atenção, o que realmente você percebeu que o texto argumentativo é interessante. Tem que escrever no comentário, porque aí eu identifico o nome e vou fazendo meus registros que você participou dessa aula assíncrona através desse vídeo. Vamos lá então, moçada? Prontos aí, tchutchucos e tchutchucas? Então vamos! Tipologia textual, acompanhe comigo. Nós vamos estudar primeiro o texto argumentativo, né? Bom, gente, vamos lá. Para vocês já estão no 9º ano, o 9º ano já é uma preparação fundamental para o ensino médio. Em língua portuguesa, então, vocês sabiam que tudo que nós estudamos aqui no 9º ano, lá no 3º ano do ensino médio, vocês vão estudar novamente, mas, óbvio, com recursos mais aprofundados. E o texto dissertativo argumentativo é o texto principal que se cobra no Enem. E também para você, aluno que está no 9º ano, e vai fazer Cefet, Coltec, é o tipo de texto, a tipologia que mais se cobra em qualquer concurso, mesmo para Cefet, Coltec, e claro, no Enem, é o tipo de texto que se cobra no momento da redação. Então, no 9º ano, vocês já passam a ter uma visão muito interessante sobre texto dissertativo argumentativo. O que é professor dissertativo? Porque esse texto tem esse nome, essa tipologia, né? Tem esse nome dissertativo argumentativo. Qual é a fundamentação, qual é a característica desse texto, qual é o objetivo desse tipo de texto? Ou por que um determinado texto tem esse nome? Vamos ver. O que é um texto dissertativo? É quando eu vou defender uma hipótese, uma teoria, uma opinião. Então, quer dizer, vou escrever sobre determinado assunto, pode ser hipotético ou não, né, uma opinião, e vou defender aquela ideia. Vou apresentar a minha opinião, argumentando, inclusive fazendo juízo de valor quanto ao que eu acho, qual é a minha opinião a respeito desse assunto. Exatamente. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Fantástico. E esse texto tem como objetivo o quê, professor? De convencer quem vai ler o texto, o interlocutor, a respeito do seu ponto de vista. Então, eu quero escrever, por exemplo, sobre defender ou não, por exemplo, o aborto. Ao expressar-me, eu tento, através dos meus argumentos, convencer o leitor da minha opinião. Eu sou a favor, eu sou contra, absolutamente contra.
Quais argumentos eu tenho para comprovar que realmente eu sou contra? Portanto, eu preciso que a gente chame em português de persuadir, convencer o meu leitor ou interlocutor a respeito do meu ponto de vista. Esse é um ponto muito importante para eu entender dissertativo argumentativo. Eu quero argumentar, eu quero defender uma ideia, eu quero convencer o meu leitor. Se assim eu faço, e essa tipologia é o que nós chamamos de texto dissertativo argumentativo. Alright? Muito bem. 2 tipos de texto dissertativo argumentativo. É o dissertativo argumentativo próprio e o dissertativo expositivo. Complica? Não, professor. Não estou complicando, tchutchucos, mas é porque existem. E lá no nosso PET, volume 1, eles já trazem esses 2 tipos de texto dissertativo. O argumentativo e o expositivo. E também é importante que entendamos essas diferenças, porque existem diferenças. E para que eu não me equivoque e faça um texto dissertativo expositivo, quando na verdade a redação exige um dissertativo argumentativo, ou vice-versa. Vamos ver essa diferença? Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, a ideia central dele, ele tem uma ideia central. Qual que é essa ideia central? É o tema. Todo texto tem um tema. Qual é o tema desse texto? Sobre a lei seca, por exemplo, relativa ao trânsito. Sobre os recursos científicos que estão surgindo no momento da pandemia. Vários assuntos. É o tema, tá? Bom, o texto dissertativo argumentativo, ele tem o que nós chamamos de estrutura. O que quer dizer isso, professor? Eu não posso escrever direto do jeito que eu pensar num único parágrafo só? Não, ele tem estrutura. Ele é dividido em 3 estruturas que o compõem. Primeiro parágrafo é o que nós chamamos de introdução. Eu vou falar de um por um. Segundo, terceiro, no máximo, terceiro, quarto parágrafo. É o que se chama de desenvolvimento do texto argumentativo. E o último parágrafo é o que nós chamamos de conclusão. Então, quer dizer que para que nós tenhamos um texto dissertativo argumentativo, além de tudo que o senhor vai me ensinar, professor, tem que ter essa estrutura? Sim, tem que ter. É obrigatório. É a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Combinado? Prosseguindo, defende uma ideia com argumentos. Então, eu tenho um tema, ele tem uma estrutura e eu tenho que defender uma ideia minha a respeito desse tema, só que com argumentos. O que são argumentos, professor? Argumentos são conhecimentos suficientes que eu tenho para convencer o outro, persuadir o outro de que eu tenho razão. Combinado? Beleza, uma coisa importante, meus tchutchucos e tchutchucas. Qualquer texto que nós vamos escrever de forma oficial, como aqui na aula de língua portuguesa, lá na sua redação para quem vai fazer Cefet ou Coltec, lá no futuro para quando vocês forem fazer Enem, nós temos que usar a língua portuguesa, né, obviamente, na sua norma padrão, que também é conhecido como norma urbana de prestígio, ou seja, aquela que segue a gramática, que segue as orientações gramaticais. Então é importante que estejamos atentos quanto a isso. Excelente. Agora então vamos falar dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução. O que é a introdução? É o primeiro parágrafo do seu texto, o primeiro. Professor Tchutchucão, o que eu coloco na introdução? Vou dizer agora para você. Você vai apresentar o assunto, o tema do qual você quer falar, a sua tese, o que você o que você pretende defender em relação a esse assunto. É lá na introdução que você já apresenta o seu posicionamento em relação àquele tema. Aí a introdução. Olha que interessante, gente. Quando nós aprendemos a construir cada parte da dissertação, obviamente, além de obedecer a estrutura dela própria, você vai fazer com que o seu interlocutor entenda
que o seu texto tem uma construção, onde você começa uma ideia, apresenta um assunto, demonstra o que você pretende defender e você vai desenvolver isso, certinho? A tese é o quê? O seu ponto de vista. O assunto é o tema em si. É interessante a gente colocar no início da redação, na introdução, o tema e apresentar o meu ponto de vista sobre esse tema. É o que eu faço na introdução. Desenvolvimento. São os argumentos que eu vou utilizar. Por que eu penso assim? Então, os argumentos que eu vou sustentar a minha tese, vou dar força a ela, vou dizer por que é, para que é, e convencer o meu interlocutor a pensar como eu, ou, no mínimo, respeitar a minha opinião e entender que há argumentos, de fato, que facilitam essa compreensão. Que estratégias argumentativas eu posso utilizar para facilitar você desenvolver o seu texto argumentativo? Usando exemplos, dados estatísticos, fazer alusão a uma história, né? Se referir a alguma história que tem relação com o tema e que fundamente a sua tese, que te dá estrutura, força para mostrar que você realmente tem razão naquela tese. Pesquisa, fato comprovado, né, meus amores? Você não pode inventar um fato que não é comprovado. Fato comprovado. Depoimentos de especialistas, etc. Ou seja, vários tipos de estratégia que pode ajudar você a desenvolver bem o seu texto dissertativo argumentativo. Como eu posso, professor, aprender a ter muitos argumentos? Simples, meus queridos. Sabe como? Sejam mais leitores. Leiam mais. Hoje é fácil ler, né, gente? Eu entro na internet, leio sobre os assuntos que eu quiser. Basta eu ter o cuidado de saber qual site eu estou acessando, não é mesmo? Pronto, a internet nos dá essa condição. Livros maravilhosos. Eu, por exemplo, tudo que é livro, eu gosto de ler livro nas mãos, não, né, na tela. Mas você pode ler sobre todos os assuntos. Isso facilita você ser uma pessoa que vai desenvolver essa capacidade de argumentação, certinho? Última parte que compõe o texto dissertativo argumentativo é o que nós chamamos de conclusão. O que é a conclusão, professor? É o último parágrafo, evidentemente, do seu texto dissertativo argumentativo, e ele é um parágrafo que eu faço o quê? Simples. Eu vou fazer o desfecho, agora eu vou encerrar o meu texto. E como eu posso encerrar o meu texto, professor? Eu retomo a tese que eu apresentei lá no primeiro parágrafo e reforço aquela ideia que eu disse que é defender, eu reforço, evidentemente com outras palavras, ou eu posso fazer uma coisa super legal, que é propor uma intervenção. O que é isso, uma proposta de intervenção, professor? É uma proposta de como se pode resolver aquele problema polêmico. Por exemplo, você vai ter um tema onde você apresenta seus argumentos, dizendo se você é a favor ou não, e no parágrafo final, que é a conclusão, é onde você propõe uma solução para esse problema. Não é simples, gente. Basta vocês seguirem essas sugestões aqui para fazer os nossos exercícios que você vai precisar, mas também para daqui para frente você escrever qualquer texto dissertativo, argumentativo com tranquilidade. Só precisam habituarem a ler cada vez mais. Assim você será uma pessoa antenada, ligada no mundo e capaz de escrever sobre qualquer assunto. Alright? Prosseguindo. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo para vocês, para que vocês entendam no exemplo um texto dissertativo argumentativo. Um exemplo pequeno. O trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas são tomadas pela sociedade que sejam realmente eficientes na solução dessa deficiência. Então, olha aqui. Qual que é esse primeiro parágrafo, né? Aqui eu coloquei tudo no parágrafo para facilitar para você. Isso aqui do trânsito até a deficiência, nós temos a apresentação do assunto, não é? O trânsito nas grandes capitais, que é um problema. E além de ter o assunto, eu apresento a minha tese, o que eu pretendo defender sobre esse problema de trânsito que vem se agravando cada vez mais. Qual é a minha tese? Que existem poucas medidas que são tomadas que sejam realmente eficientes na solução
dessa deficiência. Então olha como eu já coloquei a minha tese. Eu sempre estou falando do assunto do problema trans, mas já estou colocando o que eu pretendo defender a respeito desse tema, que é dizer que as medidas não são suficientes, né? E que não existe esse envolvimento da sociedade para tal. Perfeito. Então agora eu vou argumentar. O prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, em uma tentativa de amenizar esse caos urbano, restringiu a circulação de caminhões nas principais vias e marginais nos horários de pico. Então ele deu uma informação, lembram lá das estratégias? Colocou uma informação, só que agora ele vai fazer um juízo de valor, quem escreveu, dando a sua opinião a respeito. Porém, segundo o balanço apresentado pela CET, olha que ele foi fundamentar seu argumento. Ele não inventou um balanço qualquer de qualquer lugar, não. Existe um fundamento da Companhia de Engenharia de Tráfego. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Então quer dizer que ele, além de restringir a circulação de caminhões, isso gerou ainda mais problema. Olha um argumento para reforçar que as medidas tomadas, olha lá, está lá na tese, são deficientes. Viu que interessante? Concluindo, sendo assim, o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois, apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresário do ramo de transporte público. Então ele reafirma o problema, reafirmando o problema, que é a retomada da tese, a conclusão, e apresenta uma possibilidade de resolver isso. Qual que é a possibilidade? Tem que ser mais exigente na concessão de contrato para empresários de transporte público. Eles precisam ser mais exigentes para que assim possa solucionar. Beleza, tchutchucos? Depois vocês revejam com calma. Olhem num pequeno texto como foi possível a gente perceber as 3 estruturas que compõem um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então peço a vocês, para que vocês continuem acompanhando as nossas aulas, inscreva-se lá no meu canal, Arne Ribeiro PNL, sininho para vocês receberem as notificações e não se esqueçam de fazer o seu comentário a respeito, que é a maneira que eu vou encontrar para registrar a sua participação. Um grande beijo no coração de vocês. Vocês não têm ideia como tem sido maravilhoso para mim dar aula para vocês, meus alunos dos 9º anos, e quero conhecer vocês melhores. Deus abençoe o seu coração, você e a sua família, e uma excelente e abençoada semana, e até o nosso próximo vídeo. Até mais!